eu começar a gravar aqui. Pessoal, quem for entrando, vai colocando o nome no WhatsApp, tá? Para eu fazer a chamada depois. Tem mais gente aqui para entrar. Prof, a senhora sente saudade das aulas normais ou você prefere aulas assim online? Não, eu prefiro aula normal. Ai, online dá muito mais sono que na aula normal, eu percebi isso. Eu prefiro muito mais a presencial também. Muito melhor. É porque eu acho que você tá em casa e você fica olhando pra cama e você fica com sono. Não, você tá em casa, você quer fazer outra coisa, não quer estudar. Sim, exatamente. A gente já tá acostumado a ficar em casa. Ah, tô em casa, vou fazer alguma outra coisa. Eu não tô aqui pra Nada. estudar. Eu não vou fazer nada. Mas daí na escola a gente sabe, tô na escola, eu tenho que estudar na escola. Que é a única coisa que Sim, tem pra na escola a fazer. gente sabe que... É. Professora, vai fazer a correção da tarefa? Aquela tarefa de pesquisa era para passar no meu celular, tá? Como ela tem uma variação de valores por dia, por exemplo, eu pedi para vocês, tem a primeira, deixa eu ver assim, a primeira tabela da página 12, ela tem o valor da saca daqueles produtos ali que a gente acaba, o Brasil acaba comercializando, tá? Como o Brasil, ele exporta e é vendido em dólar, então, todo dia há variação no valor do dólar. Então, aí, depende do dia que você pesquisou, o dólar vai estar um valor diferente, tá bom? Então, essa daí, por isso que é pessoal essa resposta. Não tem uma resposta definida para eu passar para vocês, porque há variação de valores aí no dólar, tá? E a outra tabelinha, que era para vocês também fazer de tarefa, ela também há variação, porque depende do local em que você foi, do supermercado, né, no caso, ou pela internet também, em qual site que você pesquisou, que era para falar, colocar os preços, né, dos produtos orgânicos e dos produtos não orgânicos, tá? Na questão aí da atividade da página 19, que era para vocês pesquisarem esses produtos, né, os orgânicos e os não orgânicos, pesquisar valores, o que vocês perceberam nesses preços? O que vocês perceberam? Vamos lá.
Pode que o falar. produto orgânico é o rim. O quê? Produtos Que o produto orgânico é o rim. Tem que dar o rim. Professora, Produtos orgânicos são caros, ele quis dizer. professora, Isso é verdade. Fala, pode falar. os orgânicos, eles são mais saudáveis. São mais saudáveis, tá? Não possuem nenhum tipo de agrotóxico, só que eles não são produzidos em grande escala, tá? É por isso, então, que é tão São caro. produzidos por pequenos produtores. Por quê? Porque é um produto manual, tá? Produto que é feito em grande escala, eles usam bastante agrotóxico. Por quê? Porque a área que foi plantado aquilo é bem maior. Então, só as pessoas mesmo não conseguem cuidar. Tem que ter maquinário para cuidar, tá? Então, aí, por isso que às vezes o produto é um pouco mais baixo. Usa-se mais agrotóxico, mas em compensação eles não gastam tanto com mão de obra, tá? Então, por isso que o produto ele fica um pouco mais baixo em grande escala, e aí eles não gastam muito com a mão de obra. Já no produto orgânico, não. Ele é feito aí em pequenas quantidades, pequenos agricultores, tá? Diariamente, o dia todo, eles passam cuidando daquele cultivo para evitar algum tipo de praga, tá? Então, assim, Prof, então como não usa nenhum tipo de agrotóxico, esse produto ele acaba sendo muito mais caro, tá? Então, aí, quem fez a tarefa pode perceber, né? O preço aí do alface, por exemplo, é aquele alface hidropônico, né? Que é aquele que vem com as raízes dele, que ele é cultivado dentro da água, tá? Ele não vai na terra, ele é plantado na terra. Então, aquele alface ali, quando você vai comprar ele é mais caro do que o outro, tá? Depois a gente tem a batata, né? A batata também, que é orgânica, ela é cultivada na terra normal, tá? Só que não vai nenhum tipo de agrotóxico nela. Ou seja, o produtor que está cultivando esse tipo de produto, ele está o dia todo olhando o produto dele para ver se não tem praga, para controlar aí a praga, tá? Então, ele não precisa colocar nenhum tipo de agrotóxico. A cebola também, tá? Então, acho que desses 4 aí que eles deram, eu creio que o mais caro que vocês acharam foi o tomate, né? Às vezes você acha aí o tomate orgânico de R$10, R$14 o quilo. E aí, quando você vai comprar lá, vem aí, ó, naquela bandejinha, né? Vem 3 tomates, 4 às vezes, tá? Mas o preço é lá em cima. Vamos lá. Na questão... Prof, Oi. então o produto ele também é mais caro porque dá mais trabalho para cultivar, né? Dá mais trabalho para cultivar, por isso que ele é caro, tá? Ele dá mais trabalho. E ele é produzido em pequena escala, tá? Então, quando se produz em grande escala, ele pode vender mais barato também. Quando ele produz em escalas menores, aquele produto ele tem que dar algum valor para ele de retorno, tá? Então, por isso que ele é vendido também um pouco mais caro. Mas a gente tem que colocar, destacar bastante que produto orgânico não tem nenhum tipo de agrotóxico, tá bom? Nenhum tipo de agrotóxico. Deixa eu só ver se entrou mais alguém aqui lá no WhatsApp. Pessoal, eu tô sentindo falta dos alunos do 7º B, tá? Do 7º B, quem entrou e colocou o nome ali para mim foi a Ana Lisa, a Letícia, a Júlia Barreto, Ana Gabriela, Murilo, Rafaela Rodrigues e Nicole. E o Guilherme agora. E ainda tá faltando aluno, tá? O 7º A tá quase todo em peso aí, tá bom? Vamos lá. Depois eu vou fazer chamada, tá? Então, as questões da página 20, eu a fazer com vocês, né, na aula passada, mas eu também já deixei as correções lá na nossa aula anterior, tá? Então, podem ir lá e fazer as correções. Hoje, a gente já vai trabalhar com o CA, tá? O CA de vocês, já escreveram a pauta, né? Como eu coloquei aí na pauta de vocês, a atividade 1 vai ficar de tarefa, tá? Por que vai ficar de tarefa? Porque tem que desenhar e pintar, e isso toma tempo, tá? Então, a gente só tem 2 horas de aula e a gente tem que aproveitar ao máximo. Então, por isso que essa atividade número 1
vai ter que ficar de tarefa e eu vou explicar a vocês como que é. Página 5, né, Pro? A questão 1 da página 5, tá? Eu vou tirar já da tela da pauta e vou passar para lá. Peraí só um pouquinho. Oi, filha. Mamãe tá trabalhando, mãe. Peraí. Deixa eu ver aqui, livro do aluno. Livro de atividades, cadê? Aqui, 2. Ela até apareceu. Deixa eu só abrir aqui, tá, gente? Tá um... Abriu. Colocada. Então, vamos lá, ó. Na questão, na atividade número 1, ela começa aqui, né? O começo dela é na página 4, né? Mas vamos lá, ó. Observe a imagem de satélite do município de Jataizinho, localizado no estado do Paraná, tá? O que a gente consegue observar aqui, gente? Primeiro, tem ali, ó, lá no lado de cima aí da foto, tem a zona urbana, certo? Depois tem um rio que corta ali, ó, a cidade. Aqui do lado tem uma ponte, né? E aqui, ó, do lado do... Uma área rural. A área rural. Ou seja, tem a área urbana e a área rural. É tudo no mesmo município, certo? É tudo dentro do mesmo município, tá? Então, vamos lá. A atividade de vocês. Primeiro, identifique na imagem as áreas rural e urbana, a gente já viu isso, né? Na parte superior lá está a área urbana, na parte de baixo, a maior parte está a área rural. Em seguida... Prof, já volto. Em seguida, elabore um mapa que indique tais áreas, tá? E pinte-as de cores diferentes e crie uma legenda para o mapa. Então, o que vocês vão fazer? Basicamente, passar esse mapa para cá em forma de desenho do jeito que você vê, tá? Do jeito que você observou. Ou seja, você vai construir aqui uma área urbana, depois uma área rural e vai pintar essa atividade, tá? É parecido com o que está aqui, ó. Se vocês quiserem fazer vamos falar assim, copiar, né? Vamos falar assim, copiar o desenho, vocês podem fazer. Se vocês quiserem criar outra área, tá? Que tem a área urbana e a área rural junto, também pode, tá bom? Aí vai dar a imaginação de vocês. Mas se vocês quiserem reproduzir esse desenho, vocês também podem reproduzir aqui em forma de desenho, tá? Depois, você vai aqui, ó, criar legendas. Tá vendo aqui embaixo? Por exemplo, na área verde, a área maior verde, você vai pintar de verde e vai colocar o que aquela área verde está representando. É uma plantação, tá? O que é? Por exemplo, vai ter uma parte em azul, que é o rio. Aí você vai pintar aqui em azul, vai colocar o que é aquela parte azul. As casinhas, né? Vai desenhar as casinhas pequenininhas aqui dentro da legenda e vai colocar ali o que significa, tá? Então, é isso que é para fazer. Depois, ainda na primeira, na letra B, encontre na imagem do município de Jataezinho um rio e as principais rodovias. Faça o registro desses elementos no mapa e complete a legenda, tá? Vamos lá, ó. Encontrou? Tem rio? Tem rio, né? Ó, tem o rio. Tem aqui a rodovia, lembra que eu falei para você, ó? Aqui tem a rodovia que liga aqui, ó, a zona rural com a zona urbana. É uma única rodovia, ó, tá? Tem uma ponte ali, né? Tá? Então, liga ali a cidade, a zona rural com a zona urbana. Então, aqui, se tiver um rio, você vai fazer a mesma coisa, vai desenhar a ponte em cima dela, vai desenhar aqui, ó, o desenho da ponte, vai colocar aqui o que é, tá? Depois, aqui na letra C, justifique essa afirmação com base na análise da imagem. Olha a afirmação. As vias de transporte, como as rodovias, podem integrar as áreas urbanas e rurais. Pode ou não pode? E aí justifica. A gente já viu aqui que pode, né?
Acabei de falar para vocês, ó. Tem essa rodovia que vai ligar até a cidade. Ou seja, a área rural vai ser ligada até a área urbana através dessa rodovia aqui, tá? Nem sempre a área rural vai estar afastada, né? Vamos falar assim, ou vai ter esse limite natural, que é um rio entre elas. Por exemplo, aqui em Campo Grande, tá? A gente tem área rural em Campo Grande? Tem, né? Tem. Sim. Sim. Um pouquinho. Tá? Então, olha só. Só que a gente não tem nenhum rio que corta, né? Por exemplo, a zona rural da zona urbana, a gente não tem, tá? Então, nem todos os municípios vão ter um rio que corta, que separa a área rural da área urbana, tá? Aqui mesmo não tem. Então, vamos lá. Na questão 2, aí a gente já começa hoje, tá? Ele fala assim, ó. Quais são as principais diferenças entre os espaços rural e espaço urbano? Alguém sabe responder? Sim. A área rural, ela Que o tem menos espaço- casas, menos pessoas e, tipo, mais plantações, um ar mais limpo. No geral, é tudo Que mais área- limpo lá, né? Daí na área urbana, tem muitos prédios, casas, muitas... Ruas Automóvel circulando o tempo pavimentadas, todo. automóveis, isso mesmo. O ar meio poluído, né? A gente pode... Algumas árvores, sim, tá? A sua menor número de vegetação. resposta está correta, viu, Murilo? Tá? Você pode escrever isso mesmo que você colocou, tá? Para quem não respondeu, deixa eu ver onde que eu vou passar aqui essa resposta para vocês. Espera aí. Acho que eu vou colocar aqui num documento que está aberto. Vou apagar isso aqui que era do sistema. E aí eu vou passar aqui a resposta, tá? Vocês vão copiar. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Espera aí. Então, a questão 2, tá? Questão 2, deixa eu aumentar aqui a letra para ficar maiorzinho. Para ler, tá? Vamos lá. Professora, Oi? tipo assim, antigamente, a maior concentração de pessoas era no A espaço zona urbano, rural. ou no espaço rural. Até antes de 1970, havia mais pessoas morando nas zonas rurais, tá? Uhum. Aí o que Tipo aconteceu? assim, Houve a tá. chamada Revolução Industrial, tá? Então, essa Revolução Industrial, ela acabou criando novos equipamentos para as pessoas poderem utilizar e melhorar a qualidade do trabalho e também do desempenho.
E o que aconteceu? Então foi por isso que As as pessoas pessoas- acabaram perdendo o emprego, tá, da zona rural para os novos maquinários. Então, o que aconteceu? Migraram para a cidade, é o êxodo rural, tá? O chamado êxodo rural. Então, elas saíram da zona rural e vieram para a zona urbana. Tá? Então, foi Mas isso. se alguém quiser investir, tipo assim, tem um campão aberto, muito, muito grande, Certo. tipo Brasília. Tá. Alguém quer fazer uma cidade urbana, ele pode fazer? Ah, você fala ele começar uma cidade? É, Não, uma pessoa ela não pode fazer isso, tá? Uma pessoa não pode. A não ser que eu o acho governo mandou. provável, tá? Aquela comunidade começa a crescer bastante, tá? Que aquela comunidade que se formou ali comece a crescer muito, e aí o governo federal forma, então, aquela pequena comunidade em um município, tá? Eu creio que aqui no Brasil não se faz isso não, porque essas áreas, esses campos, nessas áreas que a gente vê grande, o pessoal, eles usam mais mesmo para fazer plantio ou criação de gado, tá? Para a área de agropecuária, tá? Então, assim, criar uma nova cidade, eu creio que não, tá? Quando criou Brasília, Mas pode Foi crescer, por exemplo, deixa eu só dar um exemplo aqui para vocês. sim. Aqui no nosso estado, tá? No estado de Mato Grosso do Sul. Há, no nosso estado, 79 municípios, tá? Então, tem 70 cidades, 79 municípios. Algum É pouco. mais, o governo do estado estava querendo transformar um outro, não é município, Um vilarejo? é uma outra cidadezinha, é um vilarejo, tá? Que cresceu bastante e queria transformar em um novo município, tá bom? Eu acho que ainda deve estar nesses trâmites aí, tá? Ou seja, se isso acontecer, aí o que vai acontecer com o estado do Mato Grosso do Sul? Vai passar a ter 80 municípios. Então, assim, pode acontecer, tá? Essa mudança dentro do território brasileiro pode acontecer sim, tá? Mas aí a gente não sabe dizer quando, tá? Deixa eu só... Qual o estado que tem mais municípios? Hã? Minas Gerais. Qual que é o Minas estado Gerais. que tem mais municípios? Minas Gerais. Com 853 municípios, depois São Paulo, 645, e Rio Grande do Sul com 496. Aí, ó, já responderam. Diogo, de onde que você tira essas informações, cara? Eu Sinceramente. já sabia, e eu também eu pesquisei o número exato. Um pouquinho que tem Eu sabia que era Minas Gerais. perguntando. Só um pouquinho. Lucas, Fala, a Lucas. professora Teixeira pediu para perguntar por que no lado oriental tem mais terremotos e tsunami? É na onde? No lado oriental. Por causa das placas, tá? Não é que lá tem mais placas tectônicas, mas lá as placas tectônicas elas se movem em lados diferentes. Lá tem quase todos, tá? Lá tem as transformantes, que é aquela que faz assim, tá? Tem as convergentes, que é aquelas tá? E tem as divergentes, que é aquelas que se separam. Então, lá tem todos os 3 movimentos de placas. Por isso que, então, é uma bagunça, tá? Quando elas se movimentam. Lá tem mais. Tá bom. Tá? Posso? Ok. Pode. É só isso a pergunta mesmo. Tá bom. Então, a questão 2 é essa aí que eu coloquei para vocês. Vamos lá ali. Gente entrando Posso fazer uma última pergunta? Pode. Nos Estados Unidos tem bastante furacão, né? Lá tem. Por que tem muito furacão? Porque, tipo assim, nos terremotos, a explicação é a placa. E os furacões? Os furacões tem 2 tipos, tá? Tem as massas de ar, que geralmente elas vão se transformar na atmosfera, tá? E aí elas descem. E tem as outras também, que são formadas dentro do oceano e que vão para dentro do continente, tá? Então, tem dois jeitos. E aquela área ali de cima,
ela é mais aberta. Então, por isso que eles acabam recebendo mais, tá? Esses tipos de massas de ar bem forte que acabam se transformando, então, em tornados, tá? Esqueci o outro nome. Furacões, tá? Mas vamos lá. E são sempre no mesmo período, né, prof? Obrigada. Sempre assim, outubro, setembro. Eles têm um período que eles têm mais, né? Disso. Até eles se preparam, né, gente, para períodos. Deixa eu só ver aqui que entrou, peraí. Luiz Henrique. Gabriel. Quem mais entrou agora e não colocou o nome aqui? Tem mais aí, tá? Coloca o nome no grupo ali, tá? Então, vamos lá, ó. Questão 3. É para marcar verdadeiro ou falso, mas não precisa corrigir as falsas, tá? Então, vamos lá. Sobre os setores da economia, analise as afirmações, então, marcando verdadeiro ou falso, né? Vamos lá. A primeira aí, ó. O setor primário é responsável pelas atividades ligadas ao beneficiamento de matérias-primas que vêm do meio rural. Não. Falso. Essa função é de quem? De qual setor? Eu acho que é do terceiro. Não, do segundo. Urbano. É do segundo, tá? É do segundo. segundo setor. Que o segundo setor é a área industrial, tá? Então, na área industrial que vai ter o beneficiamento daquela matéria-prima, tá bom? Então, aí essa primeira é falsa, tá? Por quê? Porque quem faz o beneficiamento é o segundo setor, tá? O secundário. Na próxima, Opa! Vê se vai aqui. Tá. As atividades agrícolas fazem parte do setor primário e são responsáveis pela produção de matérias-primas que poderão ser beneficiadas em diversas indústrias que fazem parte do setor secundário. Sim, essa daí é verdadeira. Essa é Tá verdadeira. certo. Eu acabei de falar isso, né, da primeira, tá? Então, Você acabou de falar isso mesmo. verdadeira. Depois nós temos a terceira frase ali, ó. O setor primário é responsável por extrair ou produzir as matérias-primas que poderão ser transformadas no setor secundário e depois comercializadas no setor terciário. Oi? Verdadeiro, né? Leia a pergunta, vocês têm que me acompanhar na pergunta, tá? Olha lá, o setor primário é responsável por extrair e produzir matéria-prima? Sim. É. Tá, Verdadeiro. vamos ali na próxima, ó. Que poderão ser transformadas no setor secundário e depois comercializadas no setor terciário. Ah, verdadeira. Não tinha, Verdadeira, né? Tá? Verdadeira, tá certinho. eu não tinha Aí ele já entendido. falou, ó, só nessa frase, ele já falou dos três tipos, ó. O setor primário é o que produz ali na lavoura, no campo, né? No setor do agronegócio, certo? Tudo que tem a ver com a terra, extração, tá bom? Extrativismo, né? Depois, transformadas no setor secundário. Sim, elas vão ser transformadas, porque o setor secundário são as indústrias, lá a matéria-prima sofre a transformação. E aí ele fala comercializadas no setor terciário. Perfeita, por quê? Porque o setor terciário é setor de comércio e prestação de serviço, tá? Então, olha só nessa frase, ele falou certinho os três setores aí, tá? Da economia. Então, tá certa essa frase aí. E a última frase, ele fala assim, ó, o setor terciário abrange atividades econômicas ligadas ao comércio e também aquelas que de prestação de serviço, como as que realizam um jardineiro, um encanador, um dentista, um professor, um engenheiro, entre outros. E aí? Deixa eu ver. Terceiro setor da Sim. economia. O que o terceiro setor faz? Prestação Setor de serviço. comércio
e setor de prestação de serviços, certo? Então, olha só. Certo. Aí ele fala aqui, ó, abrange atividades ligadas ao comércio. Abrange? Ligado Abrange. ao comércio? Sim, tá? E também aquelas de prestação de serviço. Quem são os prestadores de serviço? Um jardineiro, encanador, dentista, um professor, um médico, um engenheiro, um advogado, tá, gente? Então, prestadores de serviço. Então, sim, está certo. É verdadeiro. Aí a gente só tem uma única errada, que foi a primeira, tá? O restante tudo é verdadeiro. Vamos lá, próxima. Questão 4. Olha só, a introdução da 4 é bem longa, então vamos prestar atenção aí, tá? O Brasil detém importantes jazidas minerais. Estas são responsáveis pelo fornecimento de matérias-primas que, depois de transformadas, serão amplamente utilizadas em diversos setores da economia. Entre os minerais explorados no país, e há um especial, cuja exploração está ligada ao desenvolvimento de tecnologias, visto que tal elemento tem como característica principal sua grande resistência à corrosão. Ou seja, ela não vai ficar enferrujado, tá? Esse mineral não fica enferrujado. Esse elemento também é um supercondutor que suporta altas temperaturas. Assim, é utilizada para a produção de ligas de aço de alta resistência, com aplicação na construção civil, por exemplo, na construção de pontes, viadutos e edifícios, nas indústrias mecânica, naval, automobilística e aeroespacial. O uso desse elemento está relacionado à construção de superligas que resistem às altas temperaturas e, portanto, são utilizadas nas turbinas das aeronaves. Que minério é esse, tá? Então aí, É ferro. ele tá falando, Nióbio? olha só, ele deu aqui, cassiterita, bauxita, nióbio, o manganês. Nióbio? É o nióbio. Mariana falou Nióbio. nióbio, né? É ele mesmo, tá? A cassiterita, gente, é um tipo de minério, sim, mas é um tipo de rocha, tá? Então, não dá para fazer liga metálica com ela. Depois a gente tem a bauxita, que é a mesma coisa, tá bom? O manganês também. E aí, sobrou quem? Sobrou ele aí, o nióbio, que é altamente resistente, então, a altas temperaturas e muito utilizado nessas indústrias aqui que a gente falou. Outra pergunta que eu vou fazer aqui para vocês, não está aqui, mas eu quero ver se vocês entenderam, tá? O nióbio, ele passa por quais setores aí da economia? Para poder chegar a uma aeronave, por exemplo. Primário e secundário. Primário e Terciário? secundário. Secundário. Secundário, tá? Olha só, no primário, tá? No primário, ele vai ser extraído da terra, certo? Vai ser extraído. Certo. E no secundário, ele vai ser transformado. Transformado em quê? Em ligas metálicas, tá? Como ele falou ali, ok? Então, aí ele passa pelo primeiro e o segundo setor. O terceiro setor, que seria setor de comércio, ele vai passa também, só que só para as grandes multinacionais, as grandes empresas. A gente não vai sair por aí comprando nióbio no mercado, porque a gente não vai achar, tá? Então, olha só, ele vai passar pelo terceiro setor? Vai, só que é um setor classificado aí, tá? Nem todo mundo tem acesso a esse produto. Então, vamos lá. Na questão 5 agora, tá? Vou só ver aqui se é alguém aqui no grupo perguntando alguma coisa. Não. Então, vamos lá. Questão 5. Leia o texto e analise a imagem a seguir. Olha lá. O desmatamento em grande escala da Amazônia pode provocar até 2050 uma diminuição das chuvas de até 21% durante a estação seca e de 12% durante a estação úmida, segundo estudo britânico publicado nesta quinta-feira, dia 6, na edição impressa da revista Nature, tá? Essa revista aí, ó, ela foi publicada, essa notícia é de 2012, tá? Vocês virem aqui, ó, tá?
Essa notícia é de 2012. Esse artigo aqui foi colocado para a gente, ó, em 2017. De lá para cá, de 2012 para cá, a gente viu que não mudou muito em relação ao desmatamento, né? Ele não caiu, muito pelo contrário, né? Houve uma evolução tremenda, principalmente nesses últimos anos, tá bom? Então, olha só, provavelmente essa projeção que eles fizeram até 2050, né? E de 21% durante a estação seca e de 12% durante a úmida, já aumentou, tá? Então, essa porcentagem aqui já deve ter aumentado. Mas a gente vai falar sobre o que tá aqui, tá? Então, aí, ó, aqui a gente vê a bacia amazônica, tá? Aí, numa área de planície, né? A planície amazônica. Então, vamos lá. Letra A. Cite duas diferentes atividades econômicas rurais, ao serem realizadas na floresta amazônica, podem causar desmatamento, tá? Então, aí, cite duas atividades econômicas rurais que podem ocasionar o desmatamento da Amazônia. Vamos lá. Eu acho que... Produção de móveis. Professora, eu acho que aquelas queimadas lá para abrir área, né? Tem aquelas queimadas que eles fazem para abrir a área e fazer plantio. Essas queimadas, algumas queimadas são controladas. Essas queimadas controladas, elas são feitas pelos próprios produtores, tá? Quem já tem terra em produção lá faz essa queimada controlada, porque ela acaba também beneficiando o uso do solo, tá? A queimada controlada, ela traz alguns minerais para o solo. Só que tem algumas queimadas, que na maioria das vezes é o que a gente vê, que é criminosa, tá? Mas aí não é isso que a gente está perguntando, tá? Não está perguntando das queimadas. Ele está perguntando de atividades econômicas que podem causar